você, assim como eu, sente o chamado do tarô, você tem vontade de compreender as cartas, mas tem dificuldade de aplicar as cartas na tua vida e até tem dúvida se é possível ter uma renda, receber através do tarô. Eu queria te dizer que eu passei muitos anos da minha vida tendo essa mesma dúvida, mas eu tô aqui hoje no Portal da Luz para te contar a minha história. Eu sou Mohana, eu sou cartomante, taróloga e professora de tarô há cerca de 10 anos e eu vou te contar a minha história através das cartas. Eu conheci as cartas a primeira vez, eu era muito jovem, eu tinha 7 anos e eu vi a minha tia jogando com aquele baralho comum que as pessoas jogam truco. Quando eu vi ela abrindo as cartas e trazendo previsões, eu fiquei muito curiosa. Isso me despertou alguma coisa dentro de mim, mas eu não sabia o que era ainda. E aí eu me senti muito nessa carta do louco, que é o jovem que sente o chamado, mas ele ainda não sabe o que é. O tempo foi passando, a roda da fortuna foi acontecendo na minha vida e quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, eu era estagiária e do lado dessa empresa tinha uma loja de produtos esotéricos. Como eu era muito curiosa, eu entrei nessa loja e a primeira coisa que eu vi foi um deck de tarô. E eu juntei um dinheiro e no meu primeiro salário eu comprei aquele tarô. Porque eu lembrei da minha tia e eu lembrei que eu queria aprender a jogar lá quando eu era criança. E eu comecei a estudar através do livrinho que vinha junto com o tarô. Mas aquelas informações eram informações poucas e eu não conseguia aplicar nos meus jogos. Então todos os dias eu voltava naquela loja e eu ficava folheando os livros que vendiam lá. Como eu não tinha como comprar, eu ficava só usando as ferramentas que eram disponíveis no momento. Então eu comecei a pesquisar na internet, entrei em vários grupos e comecei a aprender assim, sendo autodidata. Porém, eu não me sentia capaz de ser profissional, eu não me sentia pronta, não tinha confiança para ser uma profissional. Então eu jogava para várias pessoas, eu atendia as pessoas, mas eu não podia cobrar, eu não me sentia pronta para cobrar. Porque eu achava que eu só poderia ser alguém na vida se eu tivesse uma faculdade, se eu tivesse uma formação. E nesse processo eu comecei a ficar com muitas dúvidas sobre o meu caminho. A minha razão falava que eu precisava de uma faculdade, mas o meu coração me falava que eu poderia e eu deveria ser cartomante. Mas eu não conseguia unir essas duas coisas. E aí eu fui fazendo várias faculdades e sempre muito triste porque eu não encontrava a profissão do meu coração. Eu trabalhava, comecei a trabalhar em lojas de shopping e eu trabalhava 12 horas por dia. Trabalhava muito e muito sobrecarregada. E chegou um momento da minha vida que eu tive um burnout, que foi o momento da torre. Foi quando eu comecei a me sentir muito pressionada e eu não sabia qual era o meu caminho. E a torre chegou e ela desmoronou, me desmoronou internamente. E nesse processo eu tive um despertar. Eu falei, eu vou me profissionalizar como cartomante, como taróloga. E aí nesse processo eu encontrei uma mestra, que é o caminho do eremita, aquele que ilumina o nosso caminho. Eu fui atrás de uma professora, que é a Lua Serena, que é a minha grande mestra. Ela me ensinou e me mostrou como era possível ser uma profissional, trabalhando, me ensinando as técnicas. E aí, naquele momento, eu me senti confiante. Eu já atendi as pessoas de graça, mas depois que eu fiz aquele curso, eu me senti pronta para cobrar. Então, a confiança, que na carta da Imperatriz, essa mulher confiante, ela me fez ter confiança para largar a CLT. Então, eu abandonei o meu trabalho e eu montei o meu espaço. E aí eu começava a atender as pessoas e o dinheiro começou a entrar e eu comecei a me aprofundar nas cartas. E aí eu senti que eu deveria ter feito isso há muito tempo, que eu não precisava mais buscar uma profissão, porque eu já tinha uma profissão. E aí eu fui lá e resgatei aqui no julgamento o chamado da minha alma. E foi através do tarô que a minha vida se transformou. Eu queria dizer para você que muito além de ser um sistema que traz previsão, porque ele traz sim previsão, mas ele vai muito além de previsão. Ele é uma ferramenta que transforma vidas. E ele transformou a minha vida. Através do tarô, eu conquistei e alcancei lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Eu consegui realizar os sonhos e realizo ainda sonhos através do tarô. Inclusive, estar hoje aqui falando com vocês é uma realização de um sonho. Eu sempre quis passar esse conhecimento e passar um pouco da minha jornada para pessoas que tenham as mesmas dúvidas que eu.
eu queria dizer para você que o tarô, ele transforma vidas. E eu vejo essas transformações acontecendo todos os dias. Todos os meus atendimentos são momentos de transformar o outro. E eu me transformo também através do conhecimento das cartas, aprendendo as técnicas, aprendendo a linguagem simbólica, porque o tarô, ele nos ensina que a gente sempre precisa buscar conhecimento, a gente sempre precisa aprender. E a partir desse aprendizado, a gente vai se fortalecendo e a gente vai tendo mais confiança, inclusive tendo ferramentas para auxiliar tanto as nossas vidas como a vida do outro. Então eu queria te dizer que se você tem dúvidas se é possível viver de tarô, eu te digo, é possível você realizar os seus sonhos e é possível você ter mais liberdade na tua vida, porque como eu falei para vocês, eu trabalhava 12 horas, hoje a minha agenda ela funciona conforme os meus horários, eu tenho flexibilidade, eu consigo dar uma vida mais tranquila para minhas filhas e acompanhar o crescimento delas, e tudo isso graças a essa ferramenta incrível. Então eu te convido a me acompanhar aqui no Portal da Luz, porque todos os dias eu vou trazer informações para vocês sobre as cartas e te provar que é possível sim transformar a sua realidade hoje através das cartas.